Fala, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre o dólar. Vamos falar aqui as consequências dessa alta expressiva do dólar, o motivo ao qual o dólar está oscilando para cima tanto assim, o que pode acontecer e o que está acontecendo no Brasil influenciado por essas altas no valor do dólar. O dólar aí está sendo cogitado aí a crescimentos, quem sabe até chega a R$6 aí em convergência quando a gente faz a transferência do dólar para o real. $1 pode chegar a valer R$6. Será que vocês acham que isso vai acontecer ainda esse ano? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês cada detalhe sobre isso, quais são as consequências, o que pode acontecer e o planejamento no futuro. E o que você pode fazer para melhorar ainda mais os seus investimentos. Se você ainda não investe em dólar ou algum ativo, ações em dólar, é interessante você assistir esse vídeo porque ele vai abrir mais a sua mente e trazer mais conhecimento para você, principalmente sobre o dólar. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Primeiramente, deixando na tela aí, a gente está vendo aí o valor que finalizamos o nosso Ibovespa na semana, né? Ficamos aí com 1,23% negativo nesse final de semana. O Ibovespa está aí bem baixo, sofrendo bastante oscilações, não só pelo cenário internacional, mas também pelo cenário nacional aqui. Estamos aguardando aí o ministro da Economia, o Fernando Haddad, junto com o governo federal, enviar e mostrar quais são o pacote de corte de gastos, na contenção dos gastos. E isso deixa o mercado um pouco ansioso e receoso para saber se verdadeiramente haverá cortes ou não. Então a gente está aguardando isso aí, o Ibovespa fica muito oscilante, principalmente aí na expectativa. O nosso Bitcoin também aí teve uma forte queda, bem pouquinho, vocês conseguem ver aí na tela. O nosso índice fixo dos fundos imobiliários, esse sim está sofrendo bastante, mediante aí a Selic e a influência também da renda fixa. Estamos com a renda fixa aí muito alta, não só os títulos de tesouro pré-fixado, mas também pós-fixado e IPCA+. Esses títulos aí estão pagando quase 7% a mais do nosso IPCA também. Então, pessoal, o dólar hoje finalizou a R$ 5,87, pessoal. Esse valor é um valor muito expressivo. Estamos nos aproximando aí do dólar a R$6. Esses valores já são patamares elevados. Imagina se chegar a R$6. Então a gente vai entender o porquê do dólar ficar tão alto, ter essas volatilidades tão altas com relação aos valores, como isso acontece, de que forma isso pode influenciar nos seus investimentos e no nosso Brasil. Lá no final, quando você vai pagar alguma conta, alguma compra que você vai realizar, o que pode acontecer, se vai aumentar ou não os preços com essa alta do dólar. Primeiramente, o dólar está em alta, taxa de juros mais alta nos Estados Unidos. A gente sabe que o Federal Reserve, que é o banco lá central dos Estados Unidos, está com a taxa de juros elevadas, assim como aqui no Brasil. Diferentemente do nosso país, ao invés da reunião que aqui o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, faz, quando há essa reunião, a taxa de juros ela é ou mantida, ou aumentada, ou diminuída. Lá nos Estados Unidos já vem programações para cortes, 0,25, 0,50. E diferentemente dos Estados Unidos, no Brasil está tendo um aumento na taxa de juros. Lá nos Estados Unidos, com essa taxa de juros, mesmo tendo esse leve corte, ainda está em alta, porque lá não é costume estar acima de 5% de taxa de juros. Então isso já está um pouco elevado. E muitos investidores migram para lá, buscando aí uma renda fixa e investir no país. Eu vou explicar para vocês mais à frente o porquê disso acontece. Mas começa já explicando que dólar em alta, taxa de juros nos Estados Unidos está elevada. O Fed corta a taxa de juros nos Estados Unidos depois de 4 anos. O Banco Central norte-americano cortou a taxa de juros no intervalo de 4,75% a 5%, o menor patamar desde 2023. E aumentou a taxa de juros para conter a inflação. Então esse foi o foco por conta da inflação que estava tendo lá. Todo país tem essa estratégia. Diferentemente do nosso país, né, que
tem essa estratégia, mas o Banco Central que trabalha com esse foco. Já o governo federal não quer que aumente os juros, não quer que tenha inflação. Só que o Banco Central precisa, para ter uma saúde financeira e econômica melhor no país, é necessário manter essas taxas controladas. E, infelizmente, só consegue controlar desta forma. Existem outras, mas precisa de mais pessoas, mais comprometimento, principalmente do governo. Então, lá nos Estados Unidos, eles aumentaram a taxa de juros para conter a inflação. E agora, depois de quase 4 anos, estão cortando aos poucos a taxa de juros. E com o dólar em alta, as maiores taxas atraem os investidores para o mercado americano. Como vocês sabem muito bem, aqui no Brasil do mesmo jeito, quando você vê o Ibovespa em alta, é porque muitos estrangeiros, os investidores brasileiros estão injetando dinheiro no índice, nas ações, nas empresas. Mas quando há uma forte queda generalizada, você dá uma olhadinha na renda fixa do Brasil, dá uma olhadinha no mercado exterior para ver se não está tendo migração de capital. Sempre vai acontecer isso. Os estrangeiros, os brasileiros, todos os investidores que priorizam o seu ganho buscam rendimento, buscam segurança. E se o país e se o governo não transmite isso, infelizmente, o investidor vai sair do país e dos investimentos. A inflação no Brasil influencia também essa alta, né, no dólar, porque a influência do real está ligada diretamente ao dólar, porque a gente está fazendo um comparativo entre dólar e real. E quando faz essa margem de cotação, o dólar está se aproximando a R$ 5,87. Então, para você entender como funciona essa convergência, até quando for fazer câmbio, você precisa entender que o dólar segue também patamares junto com o real. Então, a gente precisa entender o que acontece no país, no Brasil, também influencia na alta do dólar. Não nos Estados Unidos, mas no próprio país, que é o Brasil. Vocês veem aí a inflação real cai de 17,5% e tem a 7ª maior desvalorização em 2024. A variação da cotação das moedas em relação ao dólar em 2024. Então você vê aí o real foi a 7ª moeda mais desvalorizada do mundo. A inflação interna reduz o valor do real. Então, quando os Estados Unidos já está aumentando o valor do dólar por si só, tendo atração de capital estrangeiro, capital interno, por conta das taxas elevadas de juros lá no próprio país, Estados Unidos, e enquanto isso o Brasil aqui, ao invés de valorizar sua própria moeda, tentando buscar injeção de financeiro, econômico, para que valorize mais ainda o país, ao contrário, está tendo inflação, está tendo insegurança fiscal, insegurança política. Isso influencia na desvalorização da moeda, do real, mas fortalecendo ainda o dólar, que é o principal concorrente aqui, né, em relação à moeda transicionária. Em 30 anos, o real perdeu 83% do valor frente ao dólar. Mais uma comprovação de que o nosso real, a nossa moeda brasileira, está desvalorizada frente ao dólar. Isso não é de hoje, já vem frequentemente através de situações de, infelizmente, falta de vontade da própria governança em ajudar e injetar no próprio país esses meios para melhorar ainda mais a moeda. Investidores buscam ativos mais seguros, como o dólar, para proteger o seu capital. E coloca no lugar do investidor estrangeiro. Digamos que você está lá na Inglaterra e você quer fazer uma transferência, quer escolher um país para você colocar um pouco do seu dinheiro para diversificar. Você vai escolher os Estados Unidos ou vai escolher o Brasil? Quando você vê as notícias, você vê o valor da moeda, você vê a insegurança política, fiscal, econômica, tudo que está acontecendo. Você vai investir em qual? Numa moeda forte, que é o dólar, ou numa moeda instável, que é o real? Então é isso que muitos investidores estrangeiros analisam e não trazem, por isso, o capital para o nosso país, influenciando também em muitas empresas boas aqui no nosso índice Bovespa, com PL bons, com resultados bons, mas que não despontam, não crescem, não entregam tanto resultado, porque capital estrangeiro não vem, mediante não só as questões externas, mas também as questões internas que não conseguem conciliar e ajudar ainda mais o país a desenvolver esse tipo de capital estrangeiro. As incertezas e inseguranças são o principal ou dos principais fatores cruciais que influenciam na alta do dólar no cenário internacional e nacional aqui no nosso país. O dólar flutua com discursos oficiais e falas do presidente
pesam mais. Então, muitos presidentes que passaram, não só o atual, mas os anteriores também, tende essa ciência de que qualquer palavra mal colocada ou qualquer expressão mal dita em relação a qualquer que seja o câmbio econômico, insegurança, política, fiscal, contenção de gastos, qualquer que seja o assunto, influencia na insegurança política dentro do país. E insegurança política, muitos investidores não aceitam investir em países assim. Levantamento mostra, na influência das declarações de autoridades da cotação da moeda, mercado cobra ações efetivas de controle fiscal, que é justamente o que a gente está aguardando aí, o pacote da contenção de gastos do governo federal ainda esse ano, em 2024. A instabilidade em áreas como política, economia, aumentam a desconfiança dos investidores, fazendo com que a moeda se desvalorize ainda mais. As incertezas e inseguranças frente ao dólar e real são maiores quando o dólar fecha no maior valor em mais de 3 anos com incerteza sobre o corte de gastos do governo. Haddad desconversou sobre a possibilidade de cortes de despesas entre 30 a 50 bilhões de reais. Então, ainda assim, com toda essa situação que estamos passando há mais de ano, o nosso governo ainda não tem posicionamento firme, efetivo, com relação à contenção de gastos. E eu não culpo apenas os governantes, não culpo apenas quem está lá, mas também a gente que tem que ter a consciência de quem vai votar, saber o que está acontecendo, analisar também todo o processo interno da nossa querida nação, que é o país Brasil, também analisando essas decisões e cobrar os políticos, cobrar os seus políticos aí que você tanto elegeu para com o resultado, para com a entrega. E hoje nós estamos aguardando aí esse PEC de redução de gastos. Vamos esperar para ver o que vai se sair, quanto eles planejam e quanto tempo eles planejam reduzir isso aí. Até então, sem esse pacote, sem esse anúncio, infelizmente haverá uma instabilidade gigantesca no nosso país, na nossa ação de investimento. Muitas empresas vão sofrer, os nossos índices vão sofrer por conta da insegurança e instabilidade que corre solta aqui dentro. Nós temos aí a retirada, a debandada de capital estrangeiro, que eu falo muito sobre isso nos vídeos. Estrangeiros retiraram 28,6 bilhões de reais da B3 em 2024. Então, é um valor muito gigantesco retirado da nossa B3. Então, ou seja, o investidor que deixa o seu dinheiro investindo em algumas empresas, algumas ações, disse: não vou continuar lá, não dá para mim, não vale a pena, é muita insegurança, não gostei daquilo, não gostei disso, e tira o dinheiro. E aí as empresas começam a não ter injetando capital, não tendo mais injeção de capital para manter as obras, para ter mais recrutamento, empregos, mais infraestrutura, mais investimento na própria empresa. E a gente vê aí que desde janeiro de 2023 até agora, recentemente, houve uma debandada, né? Nesse gráficozinho na parte de baixo laranja, houve vários meses que foi retirado várias vezes capital estrangeiro, somando aí, né, nesse período, mais de 28,6 bilhões de reais. A saída do capital estrangeiro aumenta a procura por dólar e reduz o valor do real. Você vê que tudo está reduzindo o valor do real e tudo está aumentando o valor do dólar, tornando assim mais ainda o dólar uma moeda forte, segura para muitos investidores. E não só os investidores, mas empresários. Muitos donos de empresas procuram ter em sua carteira ou então em seu conglomerado de empresas voltadas na área do dólar, rendimentos em dólar, para que a moeda que seja forte, além de valorizar mais, também é melhor que o real. Também influenciando juntamente com as incertezas e insegurança, nós temos também as influências externas, saindo fora do nosso país. Brasil, agora estamos partindo para cenários macroeconômicos e externos, como tensão em mercados globais e crises internacionais, fazem investidores migrarem para o dólar, visto como um porto seguro, como está acontecendo em alguns países, guerras, nós temos aí conflitos, crises. Isso influencia muitos investidores, não só dos países, mas também os que movimentam a região ao redor, também buscar uma moeda mais sólida, uma moeda mais tranquila, para não ter tantas oscilações. E o dólar oferta isso para muitas pessoas. Qualquer incerteza global aumenta o valor do dólar frente às moedas de países emergentes.
E é isso que eu quero que vocês entendam. Qualquer incerteza, desde um pequeno comentário feito sobre o presidente do Banco Central, até uma incerteza sobre o pacote de corte de gastos, demorando a sair, sem estrutura, sem planejamento, e quando sair, talvez saia muito abaixo do que esperado. Isso vai acabar afetando mais ainda a queda generalizada nos índices, nos preços e, no final, na moeda que é o nosso real. E qual é o impacto no Brasil? Agora a gente vai entender. Já passei toda a explicação para vocês de o dólar valoriza dessa forma. Esse é o principal valor do dólar externamente e também para aqui dentro do Brasil. Então, qualquer posicionamento afeta o dólar e a volatilidade do nosso real. Agora, com essa alta do dólar, o que pode impactar aqui no Brasil? É agora que vocês vão entender. A alta do dólar encarece produtos importados, eletrônicos, peças de automóveis, medicamentos e etc. Então, com base nisso daí, produtos importados que a gente compra, que a gente importa de outros países, até do próprio Estados Unidos, vão encarecer mais. Por quê? Porque são dolarizados. Então, quanto mais o dólar for maior, mais caro vai ser o produto. E não só o empresário grande vai pagar mais caro, mas você, na ponta, lá no final, quando fizer a sua compra no crédito, o seu pagamento, vai ser cobrado de você também uma tributação, um imposto a mais por conta desse aumento lá no início. Então é uma sequência de, infelizmente, perde, perde, perde. E a gente vai entender esse processo agora. A inflação dos combustíveis. Esse é o segundo tópico em que também afeta o impacto do dólar no nosso país. O petróleo é cotado em dólar. Então, a alta da moeda americana reflete nos preços do combustível. Nós temos uma Petrobras aqui, uma empresa muito grande, né, que tem uma certa independência sobre o preço do petróleo, mas não consegue controlar externamente. Ela tenta controlar aqui internamente, mas sofre muitas sanções com relação aos valores. E atualmente, o preço da gasolina é R$ 6,11 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que daqui a alguns dias, alguns meses, esteja mais que isso. Só depende dos nossos governantes e do nosso país, precisando aí melhorar ainda mais as políticas públicas econômicas para que isso não venha a acontecer. Mas R$ 6,11 no preço do litro é caro, é muito caro. Vocês conseguem ver aí até no próprio gráfico, 1,07 é a distribuição da revenda, 0,78 centavos é o custo do etanol, 1,37 é imposto estadual, 0,69 impostos federais, 2,20 a parcela da Petrobras. Então nós conseguimos ver aí qual é o valor real do litro da gasolina com base nesses valores. Então entendam que o dólar, toda vez que ele aumenta, encarece outros produtos lá no início, e a gente na ponta que vai pagar, que vai usar, que vai ter esses serviços, a gente vai pagar mais caro. Outros serviços, outros produtos que também têm um impacto do dólar são os alimentos. Alimentos e insumos agropecuários cotados em dólar, como soja, trigo, também aumentam o preço. E não só eles, mas também a carne bovina, a carne suína, a carne de aves, todas elas aí também sofrem volatilidade de preço por conta do dólar. Então isso está ligado, você vê que é uma ponta gigantesca, um ligado no outro, porque infelizmente uma das moedas mais fortes hoje e mais segmentadas em muitos países é o dólar. E quando ele tem uma certa valorização, tende a aumentar e encarecer os produtos. Mas não só isso, também o real não cresceu. Então quando o real não acompanha a cotação do dólar, não acompanha esse processo, infelizmente a gente paga mais caro, que deveria o correto ser R$1 para $1, mas não consegue acompanhar. Os Estados Unidos está muito à frente do nosso país. Nós somos um país ainda emergente, trazendo aí muitas dificuldades para melhorar ainda. São as viagens internacionais. Quem ainda faz a negócios, a trabalho, que tem um pouco de valor para conseguir, ainda sente sim lá no final, quando vai pagar, o valor mudado. O dólar também influencia não só no preço das passagens, mas em todos os produtos ofertados, os alimentos, toda a parte de vestuário, tudo que você for fazer tem relação com o dólar. O dólar alto torna viagens para o exterior mais caras para os brasileiros. E até eu coloquei aí o Mickey triste, porque não vai ter Disney. Quando o dólar está muito alto, os brasileiros evitam, diminui a estatística, diminui as viagens para Disney.
E eu botei do lado aí o Beto Carreiro World, que é o parque de diversões aqui do Brasil, né? Que é mais barato por ser em real. Então nós temos aí uma situação bem complicada com relação ao dólar, que ele influencia e impacta diretamente em muitas coisas do nosso uso diário, até nas nossas coisas que a gente planeja, os planos e objetivos futuros. Outro ponto que é impactado muito são as exportações, o mercado de exportações. Eu até trouxe as notícias para a gente ver. Exportações de Mato Grosso do Sul chegam a 3,1 bilhões de dólares acumulado no primeiro quadrimestre de 2024. Exportações de carne bovina evoluem com o apoio do dólar e ajudam a firmeza no mercado do boi gordo no Brasil. Pressão no mercado da soja, dólar e exportações ditam os preços do ritmo. Então nós vemos aí que o dólar ele segue muitas prestações de serviço, muitos produtos do nosso país, exportação, compra, venda, serviço. E vocês veem que é tudo um ligado um no outro. Eu quero deixar claro para vocês essa mensagem. Investir é fundamental. Agora, diversificar, saber que você precisa investir não só no Brasil, mas no exterior é necessário, é fundamental. Eu ainda não invisto no exterior, porque preciso ainda criar capital, preciso ainda ter uma estratégia por trás para começar a aportar e escolher corretamente. Estou conseguindo dominar um pouco dos investimentos que já tem em carteira no Brasil, entender o processo, entender cada fundamento e assim ter a minha estratégia. Para a partir de ano que vem, vocês vão ver aqui no canal eu começando a investir em dólar, seja ETF, seja REITs, que são os fundos imobiliários dos Estados Unidos, seja na renda fixa, seja nas stocks, que são as ações, mas eu já estou analisando esse processo para ano que vem começar a dolarizar minha carteira. Não recomendo você a comprar ou vender algum ativo, eu recomendo você a estudar, ver o cenário, assistir esse vídeo, refletir, repassar e ver as estratégias que você tem em mente, porque se você acompanhar a rentabilidade do dólar e também conseguir lucrar no Brasil, sua carteira vai ter uma rentabilidade muito melhor. Não é verdade? Então é isso que eu quero transmitir, não só para vocês, mas eu quero viver isso daqui a alguns meses. Então pode aguardar, vocês vão ver aqui no canal eu investindo logo em dólar, tá bom? Se esse vídeo agregou alguma coisa a vocês, eu peço que se inscrevam no canal, curta, comenta e compartilha para mais pessoas. Forte abraço pessoal e vamos juntos, rumo à independência financeira.